Começa agora, direto da Califórnia, o Conexão Cast, o programa de entrevistas da Califórnia FM. Apresentação, Antônio Carlos e participações de Zequinha e Joé. Maravilha, agora sim, eu tava apavorado aqui em, como dizia aquele desenho do Pica-Pau, em 1000 anos nesta indústria vital. Esta é a primeira vez que isso nos acontece, mas bora trabalhar, bora fazer o serviço. Boa noite para você que está nos acompanhando através da Sintonia 87,9. Obrigado por você estar ligado aí. E a você que nos acompanha também através da transmissão aqui do Facebook e do YouTube. Conexão Cast começando agora. E comigo vão eles, a dupla dinâmica que participa, que ativamente está conosco e vai com a gente aqui no programa continuamente. E eu vou chamá-los. Zequinha, boa noite. O que aconteceu, meu chapa? Chefinho, erro de botão, sabe como é que é? Tecnologia, isso acontece. Alguém apertou o botão errado. Ainda bem que não foi o botão vermelho da bomba atômica. Vamos trabalhar e vamos começar o nosso programa de hoje recebendo... Chefinho, eu tava olhando aqui no calendário. Hoje é justamente o dia do assunto que a gente vai falar, que a gente vai conversar. Eu não conheço essa moça, quer dizer, você disse que eu conheço, eu não lembro, mas eu já devo tê-la visto então, mas de qualquer forma é uma alegria estar aqui, para participar desse momento. Bora trabalhar. Maravilha! Meu caro Joé, homem de Deus, esse moleque parece que bebe gasolina todas as vezes que nós vai começar o programa, é a mesma ladainha, fala umas coisas que não tem nada a ver, Antônio Carlos. Pensa comigo se dá pra aguentar, mas vamos lá. Olha, moça simpática, tem o segurança dela que tá aqui também, sentado aqui do lado, também simpático. Vamos começar o trabalho e vamos levar a mensagem e a informação do conteúdo de hoje, nesse dia tão importante, dia 2 de abril, Antônio Carlos. Maravilha, então, sem maiores delongas, segura a música. Hoje tudo foi meio misturado nessa abertura aí, né? Tinha umas imagens ali que, de repente, a pessoa clicou pra acompanhar e disse, mas peraí, essa imagem tá errada. É porque houve um travamento de imagens aqui, mas está tudo resolvido. E antes de apresentar a nossa visita de hoje, eu gostaria que o Zequinha, meu camarada, prepare aí aquele momento único que a gente faz antes de começar o nosso programa, que é o momento de podermos nos inspirar. E então, para esta inspiração, chama aí o nosso pensamento do dia de hoje. É com você, manda aí. Pensamento do dia com Joé. Ei, Antônio Carlos, vou dizer uma coisa pra você, viu, rapaz? Eu gosto desse momento que é só meu nesse podcast, porque depois eu fico calado quase que o programa inteiro, né? Mas vamos lá pra fala de hoje. A fala de hoje, Antônio Carlos, é uma coisa que me deixa muito encantado. Fala assim, ó. Às vezes, o barulho do mundo é demais, mas encontramos a nossa própria melodia para seguir em frente. Essa é uma frase que faz alusão ao tema de hoje e eu não podia deixar de falar dele. É com você. Gostei, você pode repetir? Porque olha, enfim, uma frase bem interessante. Às vezes o barulho do mundo é demais, mas encontramos a nossa própria melodia para seguir em frente. Bora trabalhar. Maravilha! Então, sem maior enrolação, vou pedir ao Zequinha que corte a música e vamos direto para a apresentação daquela que está conosco hoje. Ainda temos aí um probleminha de imagem na minha tela, mas não tem problema, depois a gente conserta, não sou eu que preciso aparecer aqui, né? Vamos em frente com o nosso trabalho, mas eu quero falar para vocês que hoje nós temos o privilégio de recebê-la. Ela é de Mandaguari.
mas hoje está em Arapongas. É a pedagoga, é analista do comportamento, é coordenadora ABA. Aí você vai me perguntar o que é isso, Antônio Carlos? Por isso que nós estamos aqui, para ouvir sobre isso. Ela é graduada em pedagogia pela Unicesumar, pós-graduada em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual na instituição de ensino CBI de Miami, trabalhou como coordenadora ABA na empresa CEMAD e atualmente coordena um centro especializado em desenvolvimento infantil ali em Arapongas. Então, atenção, estúdio, vamos receber com toda alegria e com todo entusiasmo a nossa visita de hoje. É ela, Giovana Molena. É um prazer estar aqui. Muito bem. E agora sim, agora chega, já aplaudiram demais. Quando começa a agradar demais, daqui a pouco eles pedem alguma coisa. Ai. Mas é muito bom te receber aqui hoje, Giovana. Tivemos um probleminha no início desse programa, né? Mas graças a Deus já está corrigido ali. E é interessante porque quando nós acertamos a agenda com você, na verdade, nós nem olhamos para a data de hoje, né? Então, é uma data muito importante que tem a ver com o nosso bate-papo. E antes de começar o nosso bate-papo, seja bem-vindo ao estúdio. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui. Muito bom mesmo. Nessa data tão especial, que é o dia 2 de abril, onde nós falamos sobre a conscientização do autismo. E eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de contribuir com vocês com um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Maravilha. E assim, vamos começar o bate-papo aqui já? Ó, você é jovem, mas tem um conteúdo curricular que é muito bom. Quando eu recebi seu conteúdo, eu falei, uau, é impressionante. E fale-nos um pouco aí de você, da Giovana, antes de falarmos do seu trabalho, antes de falarmos desse assunto tão importante que vamos falar hoje. A gente gosta de conhecer um pouco do nosso entrevistado, da nossa entrevistada. Então, de onde você vem, sua família, sua formação, o que você quiser compartilhar comigo, com o pessoal que está te escutando pelo rádio e para quem está te acompanhando pela tela também. Eu sou natural de Mandaguari, atualmente moro em Arapongas, sou casada com o Douglas há 5 anos, 10 anos juntos, 5 anos de casados. Uma filha de 1 ano e 1 mês, vai completar agora 1 ano e 1 mês, pequenininha. Sou cristã, frequento a Igreja do Nazareno em Mandaguari, minha família toda é cristã. Acreditamos num Deus que tudo pode, tudo crê. E o caminho que eu percorri até aqui foi pela mão dele, e ele que abriu as portas, e ao longo do tema a gente vai conversando um pouquinho. Mas é basicamente isso, né? Então, sou lá de Mandaguari, onde eu conheci o Douglas, onde nos casamos, onde formamos ali a nossa família, e atualmente a gente está ali com a nossa caminhada em Arapongas. Muito bem. E a sua graduação inicial, né, é pedagogia, Isso. pelo que a gente viu no seu currículo. Agora, o que te levou, né, da pedagogia para esse caminho de estratégias, esses métodos diversos da sua capacitação para compreender e também para conduzir a formação humana em diversos contextos? Conta para a gente um pouquinho disso. Eu atuo com crianças desde muito nova. No contexto de igreja, eu já participava do Ministério Infantil. Em 2016, eu comecei a fazer um estágio na cidade onde eu morava, em Sabáudia, com a minha família. Um estágio num CEMEI, e eu era auxiliar de sala, ficava com as crianças ali. E ali eu comecei a descobrir a minha vocação mesmo. E 1 ano após isso, veio a graduação. Na época, eu concorri para 2 bolsas, né? Então, eu fui bolsista do ProUni, e entre psicologia e pedagogia. A minha nota de corte, ela foi para psicologia 100% na bolsa. E eu não tinha como, eu queria muita psicologia, mas eu não tinha como arcar com os custos de uma faculdade de psicologia em outra cidade. E acabei escolhendo a pedagogia. E eu acredito que tudo tem um propósito. Sim. Então, ali durante a graduação, eu continuei no contexto escolar. Eu atuei como estagiária no município de Mandaguari.
Depois eu atuei também como estagiária no estado do Paraná, numa escola de trânsito. E olha só, né? Que diferença. Eu estava lá na educação infantil, fui atuar numa escola de trânsito e foi onde tudo começou. Porque ali, atuando na escola de trânsito, eu recebi um convite de estágio num centro de desenvolvimento infantil. Na época, eu nem sabia como o meu currículo tinha chego, mas chegou. E aí foi quando eu conheci a análise do comportamento aplicada, que é a aba. Então, ali nesse estágio, não deu certo o estágio, eu fiz todo o processo seletivo, eu passei no processo, mas como eu tinha um contrato ativo com o governo do estado, na época a faculdade, que era o Sesmar, não aprovou o meu contrato porque eu ultrapassava as horas de estágio, que eram 6 horas diárias. E não deu certo, eu continuei estudando na área sem muito conhecimento, mas por interesse mesmo ali sobre o autismo, sobre a análise do comportamento, porque eu lembro que me fascinou ali a ciência, e fiquei estudando. Passado um tempo, já quase formada, eu tinha muita vontade de retornar, mas nunca tive a oportunidade. Continuei atuando como professora auxiliar numa escolinha de educação infantil em Maringá, porque a minha graduação era lá em Maringá presencial. Então eu ia todos os dias, trabalhava na escolinha e ficava no período da noite na faculdade. Um certo dia, o SEMAD, onde eu atuei por quase 6 anos, postou no Instagram que tinha uma vaga para aplicador aba. Só lembrando para o pessoal que está acompanhando, o SEMAD é o Centro Maringaense de Desenvolvimento Infantil. Isso mesmo. E aí, eu vi essa vaga, eu mandei um e-mail para eles relatando a história, que eu já tinha me candidatado e que eu tinha muita vontade de retornar. E eles me convidaram para participar novamente do processo seletivo. E foi onde a minha jornada começou, porque ali eu já estava me formando, foi bem na época da pandemia. Então, eu me formei na pandemia, eu estava de home office da escola, porque as escolas não estavam trabalhando, e comecei o treinamento no SEMAD, foi onde me abriu as portas. No SEMAD, eu iniciei como aplicadora técnica aba, que é ali aplicar programas de ensino, mais pra frente eu vou descrever isso para vocês com crianças autistas. E 7 meses depois, veio o convite para integrar a equipe de coordenação do SEMAD. Porque eles viram potencial, na época nem eu enxergava esse potencial, me achava muito crua, mas a Kátia, que é a diretora da clínica, viu esse potencial em mim, acreditou. E lá eu permaneci por 6 anos, aprendendo, e tudo que eu sei hoje é porque um dia eles acreditaram na Giovana aplicadora e se tornou a Giovana coordenadora. E é basicamente isso. Eu acredito que se eu tivesse ido para a psicologia mesmo, talvez eu não tivesse trilhado esse caminho. Então, o caminho todo me trouxe até aqui para que a gente estivesse conversando. Que legal. E o interessante é o seguinte, né? Você falou aí que a sua pós-graduação, né, é em intervenção ABA, para autismo e também deficiência intelectual. Aliás, como você falou, já está aí há 6 anos atuando, né, em coordenação, em casos clínicos da área. O que seria esta intervenção ABA? Porque nós temos muitos pais e mães autistas também que nos acompanham nesse momento, alguns educadores. O que seria essa intervenção ABA? A aba é uma ciência, ela é baseada ali, né, na análise do comportamento aplicado, é uma ciência. Ela busca modificar comportamentos, ensinar habilidade partindo do contexto em que essa pessoa está inserida. Então, sendo uma ciência, não tem um método, não tem uma receita para as pessoas cumprirem, muda o tempo todo, mas ela usa o comportamento como principal ali, pilar para ensino de habilidades. Então, a gente sempre analisa o que vem por trás de um comportamento, como uma habilidade pode ser ensinada partindo disso. E é o que eu mencionei, ela não é um método, né? Então, é uma ciência mesmo que muda o tempo todo. Então, nesses 6 anos de atuação já mudou tanto. E que bom por isso. E hoje é o tratamento ali padrão ouro. Eu não gosto de falar a palavra tratamento, gosto de falar a palavra intervenção para pessoas TEA. Interessante. Agora, essa análise comportamental, você falou que ela é um estudo científico, é ciência, e pelo que nós vimos ali no seu currículo, em muitos aprimoramentos também, né? Quer dizer, continuamente você está se aprimorando, continuamente você está avançando nessa técnica
E agora eu te faço uma pergunta. O autismo infantil foi diagnosticado em 1943, né, pelo médico psiquiatra Léo Kanner. Até o final do século XX, e nós estamos falando aí de 25 anos, estamos em 2026, praticamente não se ouvia muito falar sobre esse assunto, sobre o autismo. Porém, hoje é muito comum, inclusive, ver muitos casos de diagnósticos, né, de TEA. E a que se deve esse crescente avanço desses casos? Ou seria aí um diagnóstico precipitado, que muitas vezes a criança é mais ou menos, querendo parafrasear a pergunta, dizer a criança... essa criança não para quieta, ela tem TDAH, né? Sim. Quer dizer, e muitas vezes a criança está realmente precisando de limites, precisando estabelecer algum tipo de direcionamento. E no caso aí, como é que pode? Realmente nós nunca ouvimos falar tanto, eu estou com quase 60 anos, tanto de autismo como nós estamos ouvindo falar hoje. Sim, né? sim. E aí, na sua visão, enquanto especialista nesta área, a que se deve isso, Giovana? Realmente, nós tivemos uma crescente do TEA nos últimos anos, né? Vamos pegar ali os últimos 10 anos, nós tivemos uma crescente de diagnóstico grande. E isso se dá muito ao avanço da ciência. Então, assim, nós não tínhamos... A palavra autismo ela era pouco conhecida. Hoje, nós vivemos num contexto muito difícil mesmo de patologia, então tudo, né? As pessoas tentam trazer ali o contexto de patologia, de doença, justificar. Mas, com o avanço dos últimos 20 anos, desde que nós tivemos ali o termo autista, nós viemos mesmo de uma crescente de diagnóstico. E isso se dá por muitos aspectos, né? Um dos primeiros aspectos é o avanço da ciência sobre o transtorno. Então, é importante a gente falar também sobre o que é o transtorno do espectro autista, né? Hoje, o dia da conscientização do espectro autista, as pessoas falam muito sobre, mas às vezes não compreendem ou até romantizam muito esse tema, né? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que transtorno do neurodesenvolvimento? Porque ele apresenta sinais muito precoces já na primeira infância. Afeta inúmeras áreas, desde as áreas cognitivas, sociais, comunicação, funcionais do dia a dia. E tem ali uma predisposição genética. Então, nós ainda não sabemos o porquê do autismo, estamos estudando e os estudos estão avançando, mas o autismo ele é um transtorno e ele é um espectro por quê? Né? Então, por que não só transtorno do autismo, né? Ou autismo clássico, mas é um espectro porque ele é muito amplo. Então, nós temos níveis de suporte dentro do TEA, nós não temos um padrão de características, nós temos, sim, ali um rastreio de características que nos levam para o autismo, mas não é um padrão que manifesta em todo mundo. E essa crescente veio por conta do avanço da ciência. Então, a ciência foi estudando, trouxeram um nome para esse transtorno e, conforme nós fomos estudando, diagnósticos precoces foram aparecendo. Quando a gente pega ali, antes do termo aparecer, o que a gente tinha? A gente tinha pessoas com muitas dificuldades sociais, pessoas com muito déficit de comunicação, de falar, de estar em ambientes sociais, pessoas com déficits cognitivos e funcionais, mas não tinha um nome para isso, né? As pessoas eram tratadas como retardo mental, ou termos como uma criança especial. Adultos eram alojados ali em clínicas psiquiátricas, em manicômios, porque não sabia como intervir com essas pessoas. Comportamentos muito difíceis apareciam e nós, de fato, não tínhamos ali um porquê. Então, esse diagnóstico hoje precoce, então, hoje ali, a partir dos 6 meses de idade, a gente já tem sinais do TEA nas crianças. A informação levada por meio de publicações, livros, profissionais, os médicos muito conscientizados, né? A gente teve uma crescente da internet nos últimos 12 anos, mas até então, antes desses 12 anos, os médicos começaram a estudar muito por que acontecia, né? O que tinha ali associado a esse transtorno. E aí agora com a internet, as publicações recentes,
veio também a informação, o que leva aos pais, aos professores, conseguirem verificar características muito precoces e orientar ali, procurar um médico, verificar se de fato ali o que acontece está associado a um transtorno ou não. Mas hoje, em específico, nós temos sim uma dificuldade grande por conta de informações erradas, né? Então, como o senhor disse, tudo é autismo? Tudo é TDAH? Não, não é. Às vezes é mesmo exposição à telas, né? Então, a gente tem muito caso de crianças que vêm aparecendo características associadas ao autismo, que é uma exposição à tela absurda, e essa criança não está falando no tempo certo, está apresentando atraso motor, não está interagindo, porque ela é exposta à tela demais. Ou pessoas que utilizam ali de diagnósticos de TikTok para falar, eu me sinto assim, eu me incomodo com o toque das outras pessoas, eu me incomodo em falar com os outros e por isso eu sou autista. Então, nós temos sim, pessoas se autodiagnosticando, temos uma crescente de querer fazer uma patologia de tudo, que não é o ideal, mas temos um avanço da ciência incrível, que nos faz entender que os diagnósticos que estão acontecendo, tanto em crianças pequenas, quanto em pessoas na vida adulta, é muito significativo para a intervenção com esses casos. É surpreendente, porque aí você fala que há aí um bolo enorme em tudo isso. Anteriormente, as pessoas não eram diagnosticadas e eram encaminhadas para hospitais psiquiátricos, por exemplo, né? Por exemplo, aliás, os hospitais psiquiátricos que, ao meu ver, olhando os históricos e tal, não contribuíam, muitas vezes prejudicavam ainda mais o próprio paciente que estava lá, que acabava enlouquecendo dentro daquele lugar, em vez de melhorar. Pelo menos é isso que a gente percebe, né? Tanto é que a gente tinha tantas situações assim e hoje reduziu-se bastante, né? Sim. Estas clínicas e etc., em função de que muitos daqueles que estavam lá tinham uma patologia diferente, porém eram todos então colocados como indivíduos loucos, retardados mentais ou coisa parecida. E uma outra situação que você fala e que me deixa preocupado também é essa questão do autodiagnóstico. Mas daí o autodiagnóstico não é somente para o TEA, né? Não. Hoje nós temos gente se autodiagnosticando ou se automedicando a partir de orientações do TikTok, dos YouTubers e coisas mais, né? Além de nós termos hoje no país cerca de quase 150 milhões de doutores e mestres em todos os assuntos da rede social, o que confunde bastante a cabeça daquele que é mais simples, mais humilde, no sentido de conseguir entender. Então, olhando por esse prisma, o que você diria? O melhor caminho realmente para pais com crianças aparentemente com diagnósticos, como você falou, seria buscar orientação. Exato. Com o profissional correto, mas também acatar esta orientação. Sim, exato. É bem preocupante o cenário que a gente vivencia hoje, né? Eu sempre falo, o avanço que a internet trouxe para nós, assim, é incrível, de conhecimento, de acesso à informação. Mas a gente tem que filtrar muito bem o que acontece, né? Então, por isso que é importante buscar profissionais adequados. Ao mesmo tempo, nós temos mesmo profissionais e doutores de inúmeras áreas e falando inúmeras coisas. O que nos preocupa, né? Hoje no Brasil a gente vive um momento de repensar isso, né? Então, por exemplo, a própria pedagogia. Nos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum ver pedagogos e psicopedagogos dentro do contexto da análise do comportamento aplicada. No Brasil, hoje, a gente começa a pensar sobre isso porque existem muitas pessoas com formações ali muito básicas. Quando veio para cá, vamos pensar assim, nós tivemos o boom do autismo, e aí, há uns 12, 13 anos, chega-se no Brasil, ali fomenta-se a análise do comportamento aplicada. Até então, nós não tínhamos isso, né? Então, as intervenções eram feitas ali de forma de senso comum, com medicação, as crianças TEAs eram encaminhadas para as APAES, que eram as escolas especializadas. E hoje, com a ampla divulgação da área, nós temos muito cursinhos básicos que não oferecem uma formação sólida. Nós temos muitos profissionais se intitulando analista do comportamento.
E eu falo isso com um receio muito grande, até sobre mim mesmo, né? Sobre a responsabilidade que você se intitular um analista do comportamento sem ter uma formação sólida. A formação em análise do comportamento hoje, ela é caríssima. Então, assim, não é algo que você encontra em qualquer esquina. E o que tem acontecido muito são cursos ali de 10, 8 horas, profissionais ali fazendo porque tá hype, né? Então, assim, é famoso. Ao mesmo tempo, também uma indústria querendo ganhar muito dinheiro em cima de intervenções para crianças e pessoas autistas. E as pessoas se formam ali, se intitulam terapeutas ABA, se intitulam ali analista do comportamento, começam intervenções totalmente errôneas. Então, esses são pontos muito preocupantes hoje no nosso contexto e que afetam diretamente essas crianças, né? E essas pessoas no geral. Então, de fato, o melhor caminho é buscar um profissional da área da saúde, um neuro, um psiquiatra, a depender da idade, um profissional sério que vai te ajudar no caminho, que vai te trazer informações adequadas, buscar intervenção com um profissional com uma sólida formação, e eu sempre pontuo para quem eu acompanho que a pessoa não pode se sentir acanhada em perguntar qual é a formação que o profissional tem, porque tem muita gente misturando abordagens, né? Por exemplo, nós temos ali a psicanálise. A psicanálise hoje, ela bate de frente com o que a análise do comportamento aplicada fala. E sempre foi, assim, um choque entre psicanálise e análise do comportamento. Mas hoje está tão na moda que nós temos profissionais que atuam na psicanálise, também atuando na análise do comportamento, e não se apropriam de uma abordagem, mas misturam ali. E o resultado são intervenções que não estão tendo sucesso, famílias e pessoas que estão investindo muito alto para alcançar ali uma evolução e não conseguem. Então, procurar profissionais corretos, que tenham uma formação sólida, que buscam atualizações, porque também nós temos muitos profissionais que pararam no tempo, então praticam a mesma intervenção de 10 anos atrás, que hoje já não é mais o modelo correto de intervenção, e que isso vai, como eu disse, vai refletir totalmente na vida dessas pessoas que estão recebendo, dessas famílias. Então, o médico é quem vai direcionar o caminho. Um outro ponto importante também, gente, é que nenhum outro profissional hoje no Brasil pode dar diagnóstico a não ser um médico, isso em qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nós temos ali, igual o senhor falou, né, de outros transtornos, como o TDAH, né, as pessoas ali tendo TDAH do TikTok, vê ali coisas absurdas, porque passam muito tempo, e o adulto hoje está o tempo todo inseridas em tela, e fala, eu sou isso. E aí buscam medicações por conta em risco, profissionais, né, que às vezes até receitam medicações, e não buscam de fato entender o que envolve essa condição. Eu falo por mim, eu tenho um diagnóstico de TDAH, e esse diagnóstico veio tardio com 22 anos de idade. E eu busquei o diagnóstico porque eu estava inserida num contexto em que eu me via dentro do TDAH, mas eu estava com profissionais da área da neuropsicologia que me falavam, você apresenta características totalmente associadas ao TDAH. O meu caminho foi buscar um neuro que me indicou medicação e que desde os 22 anos faz totalmente diferença na minha vida. Mas essa medicação só faz efeito para mim porque, de fato, eu apresento esse transtorno do neurodesenvolvimento. Não é uma pílula da inteligência que me faz manter o foco aqui conversando com você. Não, é porque eu tenho ali uma disfunção mesmo, um déficit de atenção muito significativo de hiperatividade, e o medicamento age sobre isso. Mas não porque eu vi no TikTok ou alguém me falou que se eu tomasse uma pílulazinha ia me ajudar. Então a gente tem que ter muito cuidado. As famílias também, às vezes, no desespero, buscam médicos que não conseguem direcionar, ou buscam ali intervenções que não são adequadas, e lá na frente que vem o resultado ruim. E quando você fala aí de profissionais, eu fico preocupado com não somente, né, com a questão dos profissionais desta sua área, mas de todas as áreas. Sim. Por exemplo, os próprios médicos que agora vão ter que fazer, os formandos de medicina vão ter que fazer uma suposta prova semelhante ao OAB para poder ser admitido. Mas Exato. eu estava acompanhando outro dia uma entrevista feita por uma pessoa dentro de uma festa de medicina, Uhum. em que
o sujeito fez perguntas óbvias para aqueles supostos alunos. Sim. E a resposta era: eu não sei. Uhum. E aí me preocupa a situação de que muitas vezes você fala assim, a gente não tem que se constranger em perguntar qual é a sua área de atuação e etc. Eu muito enfrento isso no meu dia a dia Sim, também sim. e não vejo isso como um problema, eu vejo isso como algo muito importante, a preocupação de quem está te chamando ou quem está querendo a prestação de serviços que você oferece, realmente querendo saber até onde isso é eficiente e funciona. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos profissionais das diversas qualidades, profissionais das diversas situações e que estão atuando aí como supostos especialistas da área e muitas vezes não favorecendo, mas descaracterizando o trabalho daqueles que vêm fazendo o trabalho com muita seriedade e esses especialistas também, né? Exato. Hoje, na minha área, nós enfrentamos no Brasil uma dificuldade muito grande. Nós não somos uma profissão regulamentada. Então, não existe no Brasil a profissão analista do comportamento ou terapeuta ABA, né? Não existe isso. E quando se deu a necessidade de uma regulamentação? Quando começou-se a atuação errônea. Quando a gente viu no Brasil ali ocorrendo profissionais atuando sem supervisão técnica, porque hoje nós seguimos o modelo dos Estados Unidos e Canadá, que é um modelo que deu muito certo. E só que começou a se difundir muito no Brasil. E aí os profissionais começaram a atuar sem supervisão adequada, porque hoje, para ser um analista do comportamento, para atuar nessa área, é necessário que você tenha supervisão de alguém com mais experiência com você, que você é certificado internacionalmente ou que tenha certificação aqui do Brasil, para que você faça um trabalho sério. E nos preocupa muito isso, sabe? Até a própria questão de médicos, né? Então, quando a gente vê ali no contexto médicos que são muito bons, a gente acaba direcionando para esses médicos. A gente sempre fala para os pais, se vocês têm dúvida, procura uma segunda opinião, procura um outro médico, né? Até mesmo de profissionais. Então, já aconteceu no meu caso, né? Como eu não sou psicóloga, às vezes atender uma família, a família fica receosa. Ai, Gil, mas você não é psicóloga, é pedagoga. Falei, olha, então fica à vontade, vamos procurar uma pessoa que vocês se sintam seguras, né? Por mais que eu atue ali sobre supervisão de pessoas da área da psicologia, eu levo muito a sério o meu trabalho, entenda o meu escopo, né? Então hoje, por exemplo, quando eu vejo e verifico que são demandas psicoterapêuticas de uma criança, eu não atendo, eu encaminho para um profissional da psicologia, da área da cognitivo-comportamental, que anda junto ali com a análise do comportamento aplicada, para que faça a intervenção correta com essa criança. Mas esse senso crítico, ele foi formado. Então, foram 6 anos, né? São 6 anos atuando ali com profissionais referência na área, pioneiros da análise do comportamento no Brasil, para que entendesse que aonde que eu devo me colocar, né? E quando uma intervenção ela está sendo correta ou não. Então, atuar só por hype ou no achismo, ainda mais hoje num contexto de tanta inteligência artificial, é muito errôneo, porque o resultado vai vir, principalmente a questão médica, né? Então, até o contexto recente da medicina no Brasil, né, do exame que nós tivemos ali, nos assustou bastante, porque a nossa região mesmo aqui do Paraná foi um baque muito grande. Universidades que eram referências tiveram, assim, um desempenho muito baixo. E aí são os médicos que vão atender os nossos filhos, né? São os médicos que estão ali na linha de frente. E a intervenção com crianças TEA, ou pessoas, né? Vamos falar só de criança. Ela não funciona sem acompanhamento médico. O acompanhamento médico ali é o cabeça dessas intervenções, né? Nós não podemos falar sobre medicação, nós entendemos sobre, mas nós não receitamos, nós não mexemos em medicação. E aí o médico ele precisa entender o contexto. Outra questão também que nós precisamos muito da frente médica é o alinhamento de equipe. Então, hoje, enquanto coordenadora, eu estou na linha direta com essas crianças e com esses pais. E o médico, às vezes, vê essa criança a cada 6 meses ou a cada 3 meses, uma vez no ano. Então, é muito importante a abertura de médicos para entenderem o contexto e não só medicar ou achar que a equipe ela não tem conhecimento suficiente para opinar no caso dessa criança. Eu já tive intervenções medicamentosas
extremamente errôneas por pura falta de abertura mesmo para a equipe, de falar, olha, eu acredito que nesse momento tal medicação não daria certo pela experiência que a gente já teve com essa criança, pelo que ela apresenta, e ser insistido, e no final a gente ter que voltar atrás, e aí de fato ver que não estava funcionando. Mas é uma equipe muito em conjunto ali, são profissionais que têm que ser muito sério trabalhando. Afinal, a gente está lidando com vida, né? E esse é um ponto muito chave do nosso trabalho. Não existe um produto final. A gente não está lidando com algo que depois vai acabar, né? Então, fez, acabou, vamos... Não. A gente está lidando com uma vida que vai ter um impacto muito grande, crianças, adultos que estão inseridas num contexto de família, de escola, e que se a nossa intervenção, o nosso posicionamento clínico ele não for correto, vai ser muito difícil para essa pessoa, né? E a gente vai causar sofrimento para ela e para quem está em volta ali. Então, é realmente muito sério a nossa área ali. Olha, nós fomos até além do que queríamos ouvir. Sim. Realmente isso é muito importante. Fala, Zequinho, o que é? Só para mandar um abraço aqui para a Ivana Baquete, que acompanha a gente direto de Turvo, lá perto de Guarapuava, e também a Sheila Saus, que está nos acompanhando direto aqui de Apucarana, e parece que houve realmente um desencontro aí na transmissão aquela hora, e acho que o pessoal meio que se perdeu. Mas temos aí também o nosso queridíssimo, que sempre nos acompanha, Valder Hickley, direto de Pitanga também. Mandar um abraço para ele que estará acompanhando com a gente aqui. Enfim, daqui a pouco eu leio mais aí para o senhor, chefinho. Maravilha. Agora, dando continuidade aqui, para um profissional, já que a gente está falando de profissional, né? A gente foi até bem mais amplo aqui. Mas para um profissional da área, quais são os principais desafios? Porque a gente até teve um debate recente, né, sobre esta situação no estado do Paraná e no Brasil inteiro, e graças a Deus no Paraná as coisas se mantiveram, porém, né, no estado de São Paulo, eu estava com alguém e disseram que a dificuldade está muito grande, que era a questão das APAES. Sim. Né? Escolas especializadas, com profissionais especializados, né, atuando e trabalhando nestas áreas, sendo proposta uma inclusão, né, desses alunos, e a gente sabe que nem todos têm condições de estar incluídos, e nem o professor tem condições de cuidar de um aluno com uma necessidade em determinadas áreas, numa sala com 30 alunos, com 35 alunos, né? Sim. Então, hoje, o que existe, e eu vejo, e estou vendo agora pela sua fala, e gostei demais, é essa questão dos desafios. Então, qual é o principal desafio que um profissional hoje tem nesse sentido? Porque é um desafio muito grande, né? Eu tenho acompanhado alguns casos enquanto pastor, né? Pessoas que me procuraram nesta questão, e tem um caso recente também que o filho foi encaminhado para um lugar fora do nosso estado, em Minas Gerais, e o resultado foi extraordinário, né? A criança que estava no nível, acho que 4, se não me falha a memória, ou 3, ela realmente é isso mesmo, né? O nível, quanto suporte maior, 3, isso. Suporte 3 é o mais elevado, né? Ela se transformou, mudou radicalmente, conseguiram desenvolver um tratamento que fosse adequado para aquela situação. Por quê? Pessoas experientes atuando naquela situação. Porém, né, o que eu vejo hoje e noto hoje, a partir da sua fala, é que parece que existe ainda um déficit muito grande de profissionais realmente habilitados para trabalhar essa questão do TEA e também essa questão comportamental. Exato. Eu acho que pensando na minha área ali, clínica, um dos maiores desafios que a gente encontra é a questão de profissionais habilitados, é a regulamentação da área no Brasil, né, de diretrizes e parâmetros. Nós temos hoje associações como a BPMC, que é a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, que dita ali como devem ser as intervenções de forma adequada. Temos também o conselho ali da psicologia que direciona.
o código do analista do comportamento que direciona, mas nós também temos muitas formações errôneas, então profissionais atuando sem critérios, sem supervisão, sem entender ali a seriedade do trabalho, então esse é um contexto difícil para nós. O contexto de inclusão também é bem difícil, então nós tivemos ali na linha de frente, brigando pela permanência da APAE, e graças a Deus aqui no Paraná nós conseguimos. A APAE ela é primordial no desenvolvimento de crianças, não só autistas, mas crianças ali com atraso no desenvolvimento, crianças com outras síndromes, crianças com outras questões ali neurológicas. Então, assim, é muito importante a permanência delas, né? E nós vemos, sim, recentemente saiu uma notícia de uma APAE que, em São Paulo, se não me engano, que estava fechando por falta de recursos, porque os recursos não eram mais destinados à associação. E são desafios diários, sabe? Então, assim, a cada dia é um desafio novo. Hoje, no nosso contexto clínico, a intervenção é uma intervenção muito cara, sabe? Não é uma intervenção acessível. E por mais que a gente esteja disseminando conhecimento e tenha muitos cursos hoje e ações, né? Então, por exemplo, agora em abril, que é o mês de conscientização, nós temos inúmeras universidades, inúmeras pós-graduações abrindo ali turmas solidárias para conhecimento. Nós temos também entidades que atuam para levar conhecimento de forma gratuita para pais, para professores. Isso é muito importante. Porém, é complicado ainda, sabe? Não é algo tão comum, as pessoas ainda não entendem. Então, é importante que a questão da conscientização ela aconteça. É importante que as pessoas tenham conhecimento adequado para intervir na área. Então, são desafios que a gente enfrenta. A inclusão, de fato, ela ainda não acontece. Então, hoje, fechar uma escola especializada para incluir 30, 40 alunos num contexto de ensino regular, sem nenhum critério se essa criança consegue permanecer ou não, é bem difícil. Então, a inclusão, de fato, ela não acontece ainda. E a deficiência intelectual com a qual você atua, que você falou que é um espectro, né? Não uma deficiência em si, a TEA, né? Mas vamos para a linguagem da população, não deixa de ter um problema ali que precisa ser tratado de uma forma especial. Deficiência intelectual e TEA é a mesma coisa? Não. Não. Tá, que é importante que as pessoas saibam disso. Isso. O TEA é o transtorno, né, do espectro autista. A deficiência intelectual é um déficit cognitivo mesmo. E muitas vezes vem acompanhado como comorbidade no TEA. O último estudo que a gente teve do CDC, porque assim, no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade de expansão para pesquisa. Nós estamos começando agora, mas a gente ainda não tem tantos dados relevantes. Então a gente se baseia muito pelo que os Estados Unidos nos traz. 39,5% das crianças diagnosticadas com TEA também apresentam deficiência intelectual associada. E é um déficit mesmo cognitivo, em funções do dia a dia, em aprendizagem. São pessoas que precisam de muita repetição para aprender. São pessoas que muitas vezes vão ter um déficit cognitivo ali, de aprendizagem acadêmica bem significativo. Assim como o TEA também, ela tem ali seus níveis de gravidade, né? Então, a deficiência intelectual tem a leve, moderada. Então, assim, vem acompanhado do TEA, mas não necessariamente uma pessoa autista, ela tem a deficiência intelectual como comorbidade. O que é importante a gente falar, dificilmente o autismo ele vem sozinho. Então, inicialmente, nós temos o diagnóstico ali de autismo e após ali a gente vai passando por uma série de investigações para entender o que está por trás e o que acompanha. E na maioria das vezes nós temos outros transtornos associados. Então tem a deficiência intelectual, o TDAH, transtorno de comportamento ali opositor, outros transtornos psiquiátricos na adolescência também podem vir acompanhados. Então assim, hoje é muito raro nós termos só o diagnóstico de autismo. Então geralmente vem acompanhado de mais alguma coisa. Geralmente sim. Né? E é um movimento que eu tenho feito muito com os pais, né? Que eles às vezes perguntam, Dio, tem a chance de ter outras coisas? E eu sou muito sincera em dizer que sim. Mas que também a gente não precisa se apegar a diagnóstico. A gente tem que entender o que aquela pessoa precisa e intervir de forma adequada para que ela ganhe ali e apresente evoluções. Mas o TEA dificilmente vem sozinho. E
quais são os protocolos avaliativos, no caso, né? O protocolo avaliativo, análise funcional de comportamento, manejo de crises, implementações estratégicas de ensinos individualizados. Como é que funciona isso na prática? Sim. Na prática, para a gente chegar no diagnóstico de autismo, primeiro parte da avaliação médica. Então, o médico vai fazer um encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica, que só pode ser aplicada por um profissional da área da psicologia, neuropsicólogo. E ali ele vai aplicar protocolos específicos para verificar as características do TEA. Só que não cortando, mas já cortando. Um profissional neuropsicólogo, Isso. não um psicólogo. Não, um profissional neuropsicólogo. É importante ver a diferença. Isso, aí, isso né? mesmo, porque o neuropsicólogo ele vai ter habilitação para aplicar protocolos específicos. Claro que nós temos excelentes psicólogos que dominam também os protocolos, mas hoje, no nosso contexto, é ali exigido que um profissional neuropsicólogo faça essa avaliação. E aí, esses protocolos que o neuropsicólogo aplica, ele tem ali os rastreios, né? Para entender se essa criança ou essa pessoa apresenta ou não característica do TEA. Após isso, então, tendo ali o encaminhamento, feito a avaliação, que não é só um protocolo. Então, assim, são avaliações que duram bastante tempo, cerca de 2 meses, porque são praticamente 10, 15 sessões de avaliação para a gente entender. É feito o encaminhamento para o médico validar ou não o diagnóstico. Então, o neuropsicólogo levanta a hipótese e o médico valida. Feito esse processo de diagnóstico junto ao neuropsicólogo, é onde inicia o processo de intervenção. E aí, é onde entra a minha atuação, né? Para entender o repertório comportamental dessa criança, dessa pessoa, as habilidades que ela apresenta, porque especificamente na minha área a gente trabalha com ensino de habilidades básicas mesmo. Então, ensinar a criança a se comunicar, ensinar a criança a usar um banheiro, ensinar a criança a nomear, então falar que isso aqui é um suco, que às vezes ela não sabe, verificar quais são os pré-requisitos que ela tem, os déficits que ela apresenta também. E esses protocolos, eles são inúmeros. Então, nós hoje, da nossa área ali da análise do comportamento, nós temos inúmeros protocolos para a verificação dos marcadores do desenvolvimento, para a verificação de habilidades. Na análise do comportamento específico, nós sempre falamos que um comportamento ele não ocorre do nada. Então, sempre tem um contexto. Quando as crianças vêm para nós, ou as pessoas maiores, ali, os adultos, geralmente eles apresentam comportamentos muito padrões. E a gente busca entender o que está por trás desse comportamento. Por que esse comportamento acontece? O fato de ser padrão já dá base diagnóstico? Não. Não. Comportamento padrão que muitas vezes a pessoa, os especialistas, entre aspas, olham e dizem, é esse comportamento padrão. Então a pessoa... Não dá. Ó, a gente tem aqui, deixa eu até pegar aqui que eu trouxe para eu não errar, os critérios que devem estar presentes num diagnóstico para autismo, né? Então, os déficits persistentes em comunicação e interação social, então, dificuldade de reciprocidade socioemocional, de iniciar, responder interações, compartilhar emoções, dificuldades de ter ali iniciativas sociais, comunicação vocal, então às vezes são pessoas que não conseguem vocalizar, então não tem mesmo essa habilidade, ou depende do ambiente, então em casa fala bem, mas em outros ambientes não conseguem, dificuldade no desenvolvimento de relacionamentos. Outro critério, padrão restrito e repetitivo. Então, assim, apresenta ali rotinas fixas, dificuldade de flexibilidade, comportamentos mais estereotipados. Então, movimentos como flapping, que é balançar as mãozinhas, movimentos de um lado para o outro, que são padrões inflexíveis. A rotina também, então são pessoas muito difíceis de troca de rotina, transição de ambiente. Os sintomas, eles aparecem mesmo que sutis muito cedo. Então, geralmente... a pessoa que ela é diagnosticada na vida adulta, ela teve ali características muito precoces que não foram observadas desde a primeira infância. Prejuízo significativo. E isso é muito importante a gente falar, né? Só é dado um diagnóstico de autismo quando, de fato, esses déficits, eles trazem um prejuízo grande para a pessoa, prejudica ela no dia a dia, né? Então, esses critérios são muito utilizados pelos médicos para validar. E hoje, o que os documentos nos trazem, os estudos nos trazem, a própria legislação do Brasil traz, é que para ser fechado um diagnóstico de TEA, tem que atingir pelo menos ali
esses 5 critérios. Então, não dá para a gente fechar um diagnóstico sem atingir esses critérios. Então, um comportamento isolado não é o suficiente. Às vezes, exige ali muito estudo. E nós temos também, né, quando a gente entra nessa área, ela é tão ampla, mas nós temos também o que nós chamamos de fenótipo ampliado do autismo, que são pessoas que apresentam características, mas não o suficientes para se fechar um diagnóstico de TEA, mas que estão numa parcela ali de fenótipo ampliado, que apresentam características bem ali comuns do autismo, mas não foram diagnosticadas como autistas. Você está gostando do bate-papo? Já passamos 55 minutos aqui, parece que foi só 10. Tem muita coisa para a gente ouvir, muita coisa para aprender hoje aqui, e eu quero aproveitar, nós queremos falar um pouquinho dos nossos apoiadores, enquanto você compartilha esse link com alguém, para que possam assistir com a gente, né? Houve um desencontro aí de imagens que foram colocadas na espera e acabaram criando talvez a confusão na cabeça de algumas pessoas, mas eu espero que elas já tenham encontrado o link para poder nos localizar aqui. E você que está no rádio também, avisa alguém, olha, vale a pena ligar o rádio e acompanhar esse bate-papo. E eu quero lembrar que o Sicredi é um dos nossos apoiadores, a cooperativa em que quem coopera cresce. E aqui na Califórnia nós temos o Sicredi na Rua América 54, e aí no seu município, aqui na nossa região, no estado do Paraná, parte do estado de São Paulo e no sul, nós temos Sicredi e você pode fazer parte disso e se tornar um associado. A Asa Motos, onde você pode realmente, você que tem um sonho de ter uma moto, né, e sair por aí com uma moto de qualidade, a Asa Motos tem mais de 25 anos de história em Apucarana e tem um plano especial para você adquirir a sua motocicleta. Fica na Rua São Paulo, ali na Vila Gari, em Apucarana. A Eletroluz tem diversas unidades pelo estado do Paraná e é a loja onde você encontra de tudo em material elétrico para sua obra, para sua casa e para sua reforma. Rede Panda de supermercados, meu amigo Bernardo, e que tem aqui o supermercado Califórnia na Getúlio Vargas 188, um supermercado onde você tem ali ofertas e preços especiais todos os dias. Casa do Papai Utilidades e Presentes, mais de 60 anos de história na Califórnia e está na Getúlio Vargas, esquina com a Ponta Grossa. Um abraço para o Cido Baquete, que está conosco. Sucos Summer, do meu amigo Claudinho, né? Inclusive nós estamos aqui saboreando o Summer Juice, que é o suco hoje que você encontra nos melhores supermercados. Nós temos de laranja, maracujá, uva e abacaxi para levar algo saudável para sua mesa, tá bom? Maxodonto Clínica Odontológica, o carinho e a dedicação em cada sorriso. Eu faço o meu acompanhamento da minha saúde bucal na Maxodonto, minha esposa também. E olha, a gente assina embaixo porque é de qualidade. E vamos falar da nossa parceiraça também, Facnopar, atuando há mais de 20 anos na formação do ensino superior, com referência no curso de Direito, que é um dos cursos realmente de maior qualidade que existe hoje no estado do Paraná. E cada curso, pensando em unir conhecimento prático e reconhecimento pelo MEC, fica ali entre Apucarana e Arapongas, tá bom? E você pode ter a oportunidade de se graduar na Facnopar. E quer saber mais sobre a Facnopar? Entra no site facnopar.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo para vocês conhecerem os nossos apoiadores e a Giovana respirar um pouquinho e a gente volta já já, que a gente quer ainda explorar muito aqui o conteúdo maravilhoso que ela tem pra gente. Não saia daí, fique com a gente. Há mais de 20 anos, a Asa Motos constrói histórias de paixão sobre duas rodas em Apucarana.
Somos especializados na compra e venda de motos novas e usadas multimarcas. Aqui você encontra excelência e variedade, com apoio de uma equipe comprometida. Na Asa Motos você encontra os melhores destaques do mês, motos com qualidade, procedência e condições especiais, para tornar seu sonho real. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Visite-nos na Rua São Paulo 482, na Vila Garia, em Apucarana. Atenção, Califórnia! Agora a sacolinha premiada vai sortear 2 ganhadores por mês. Serão 2 vales-compras de R$500. Preencha o cupom e guarde a sacolinha. Você pode ganhar também. Vem pro Supermercado Califórnia! Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra diversos produtos para presente e também para o seu uso pessoal. Tem moda masculina como camisas, calças, camisetas, camisas de serviço e muito mais. Tem ainda uma variedade de produtos de pesca e tudo o que é necessário para uma boa pescaria. Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra relógios de pulso, carteiras, facas, lanternas, rádios, barbeadores. A Casa do Papai, Loja 2, fica na esquina das avenidas Getúlio Vargas e Ponta Grossa. Visite a Loja do Cido, uma longa história em Califórnia. Não esquenta, vai de Eletroluz, o lugar perfeito para encontrar todos os produtos e soluções em materiais elétricos para sua casa. Eletroluz, tudo em materiais elétricos. Summer Orange é puro e gostoso, vem correndo experimentar. É o suco direto da fruta, com qualidade que você pode comprovar. O melhor atendimento, precisou é só ligar. 99633-1916. Faça o seu pedido, que vamos lhe entregar. Summer Orange. Eu tô junto com o Sicredi nessa missão de ver você sonhando alto com a poupança premiada. Vem poupar no Sicredi e ainda concorrer a 5 milhões em prêmios. Há 24 anos, a Facnopar abriu suas portas em Apucarana. Desde o primeiro curso de Direito, a instituição se consolidou como referência em ensino superior, oferecendo estrutura moderna e profissionais altamente qualificados. Hoje, nossos alunos podem escolher entre administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, psicologia, pedagogia, marketing, gestão comercial, gestão de recursos humanos, logística, comércio exterior e negócios imobiliários. Cada curso pensado para unir conhecimento, prática e reconhecimento pelo MEC. Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas à condição da saúde bucal? Nós da Max Odonto contamos com uma equipe altamente qualificada desde a recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para bem atender. Criamos um ambiente para que você possa se sentir bem desde o momento em que chega até o instante em que terminamos o seu tratamento. Na Max Odonto você tem um atendimento diferenciado e humanizado em que a sua satisfação é o nosso principal objetivo. Venha nos fazer uma visita e conhecer a Max Odonto Clínica Odontológica. Rua São Francisco 87, Centro, em Califórnia. Esperamos por você! De volta! Aproveitou para conhecer os nossos maravilhosos apoiadores. Graças aos apoiadores, o nosso programa vai ao ar semanalmente, às quintas-feiras, às 19 horas, com conversas e bate-papos maravilhosos. E
nós teremos realmente aí, vamos receber na semana que vem, você que gosta de sorvete. Sorvete não, de gelato, porque não é sorvete, é gelato. Semana que vem, Manu Gelato aqui com a gente. Nós vamos receber a Elaine, que morou lá fora na Europa, aprendeu tudo sobre gelato e faz um gelato como ninguém. E nós queremos saber mais dessa história, dessa experiência. E acontece aqui na semana que vem. E você deve conectar, conecta aí toda quinta-feira, 19 horas, tá? Hoje houve conflitos de imagem na hora da transmissão, mas a gente está aqui toda quinta-feira, em todos esses canais, para você acompanhar conosco os bate-papos, um melhor que o outro. Então, corta aí a música, Zequinha, muito obrigado. E eu quero dizer para você que hoje nós estamos recebendo ela e tem sido, assim, uma experiência maravilhosa. Giovana Molena, ela está nos trazendo um conhecimento espetacular e, como eu disse no começo, o seu currículo é um currículo, assim, que causa uma inveja santa quando a gente começa a olhar lá e ver, né, a sua formação. Mas como a gente sempre vê currículos aos montes, né, a gente precisa primeiro ter o contato e ver, porque só o currículo em si não faz o profissional, mas é a capacitação do profissional. E você tem nos mostrado que você é muito além do seu currículo que a gente está vendo aqui e tem nos surpreendido muito. E nós vamos continuar falando agora. Você é especializada em crianças e adolescentes com TEA suporte 2 e 3, com foco em comportamentos desafiadores. Então, estruturação de ambiente, manejo, avaliação e supervisão de programas intensivos e de intervenção. Então, peraí, conta pra gente o que são esses comportamentos desafiadores, o que é essa estruturação de ambiente, o que é esse manejo, essa avaliação, essa supervisão de programas intensivos de intervenção, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse assunto tão importante que é o autismo. É importante a gente entender que dentro do autismo nós temos ali o suporte 1, 2 e 3. E o que eu gostaria de relembrar é que não é por nível de gravidade, né? Porque a gente, por ser 1, 2, 3, a gente acha que quanto o 3 é mais grave. Não é assim. Dentro do autismo, nós temos essas classificações associadas ao suporte que essa pessoa precisa. Então, quanto mais suporte, aumenta o nível ali dela. Então, o suporte 1 é uma criança, uma pessoa que não vai precisar de tanta ajuda. Ela vai conseguir se virar bem no dia a dia, vai conseguir frequentar o ambiente escolar, vai conseguir trabalhar, vai conseguir ter autonomia na sua vida, vai conseguir se comunicar, mas às vezes vai ter um déficit social significativo, dificuldades ali em relação à rotina socioemocional. O suporte 2 já é aquela pessoa que precisa de mais ajuda, mas ainda assim consegue ter mais autonomia. Às vezes vai precisar de um suporte para se organizar, vai conseguir se comunicar, mas precisa de um suporte para expressar aquilo que quer. E o suporte 3, de fato, é aquela ajuda total. Então, a pessoa que está ali e precisa de um suporte a todo momento para conseguir executar demandas do dia a dia. E os manejos de comportamento, confesso que ao longo desses 6 anos, eu me especializei muito na área de manejo de comportamento. É uma área, assim, que tem o meu coração, em que eu estudo e eu busco. Sou certificada para praticante, não instrutora. Pretendo um dia ser instrutora do PCM, que é um procedimento de manejo de crises, que no autismo é muito comum nós termos casos de pessoas com crises agressivas, né? Por quê? Não é porque ela quer, mas é porque o déficit que o autismo traz e que as comorbidades trazem fazem com que ela emita esses comportamentos com inúmeras formas. E aí entra a função, né? Que é entender o porquê que esse comportamento está acontecendo. O que essa pessoa quer comunicar com esse comportamento. Então, o manejo de comportamento, ele está muito associado a isso. A você manejar comportamentos que causam um malefício para essa pessoa. Nem sempre são comportamentos agressivos, mas podem ser comportamentos que causam ali um mal. Por exemplo, roer as unhas, comportamentos associados à ansiedade, dificuldade em lidar com o outro, muita inflexibilidade, não consegue lidar com mudanças, né? Então, tá programado, tem que acontecer. Pessoas que não conseguem lidar com situações novas, então, algo que ela não conhecia. E isso não está associado ao nível de suporte.
Então, acontece muito ali o manejo de comportamento com suporte 3, associados a crises agressivas. E aí, a crise não é uma birra, não é só um choro que a gente está vendo lá, que a gente costuma ver no mercado. Mas é uma desordem mesmo, sensorial, emocional, de comunicação. E o manejo de comportamento, ele entra nisso. É a gente ensinar habilidades alternativas aos déficits que essa pessoa tem. Estruturar ambientes é literalmente onde essa pessoa está, o contexto que ela está inserida. Na análise do comportamento, o ambiente ele não é físico, né? Então, assim, essa cadeira e essa mesa. Mas é um todo, são as pessoas que estão presentes, a forma como as situações acontecem. Então, a gente manipula o ambiente ali para ensinar novas habilidades. Então, traz previsibilidade, indica como deve ser a comunicação, dá suporte para essa pessoa onde ela está inserida. E supervisionar a equipe parte disso também. Então, atualmente, eu atuo como coordenadora. Então, eu tenho uma equipe ali para eu instruir. Porém, eu tenho um supervisor acima de mim que também me supervisiona, né? Então, como coordenadora, eu não tenho autonomia para supervisionar muitos casos sozinhos. Então, eu preciso ter alguém ali. E o supervisor também. O supervisor, quando ele atua como supervisor, ele precisa ter um outro supervisor. É uma escadinha para orientar a prática dele. Então, hoje no CEDI, a minha supervisora é a Tatiane Ovandini, que também é mestre em distúrbios do neurodesenvolvimento, é ali especialista em análise do comportamento, e assim vai, a gente sempre tem um supervisor acima. E lidar com esses manejos envolve isso, não envolve nível de suporte, porque não é sobre o quão grave é, mas o quanto de ajuda essa pessoa precisa. É manipular o ambiente para ensinar alguma coisa, e não só pensar no déficit dessa pessoa, mas é pensar o que ela precisa aprender. Então, se ela tem dificuldade de inflexibilidade, a gente vai ter que inserir um manejo ali para ensinar ela a lidar com a flexibilidade. Como que nós vamos fazer isso? Qual é a forma humanizada de fazer isso, sem causar sofrimento? Porque para uma pessoa ateia, essas mudanças, elas são muito difíceis. Se para nós no dia a dia já é, né? Então, situações assim que não saem como a gente quer, ou um não, né? Então, a gente quer muito algo e a gente recebe um não, a gente se frustra. Imagina para uma pessoa que a inflexibilidade, ela é cognitiva. É um pensamento rígido. É algo que se eu aprendi que tem que ser assim, ou se você me falou que é assim, por que agora não é mais? Então, assim, é um desafio grande mesmo. Mas é uma área que ao longo dos anos conquistou o meu coração e hoje eu foco muito os meus estudos para isso. Atualmente eu abri um pouco o leque, então eu comecei a me especializar tanto na neuropsicopedagogia para entender um pouco mais os transtornos em si e também no desenvolvimento infantil para entender o que engloba ali todos os atrasos, os marcadores que são importantes, porque eu entendo também que a minha área ela não está só associada ao manejo de comportamento, mas de fato é uma área que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu entendi. Então, os níveis não é a gravidade. Não é. Mas é a necessidade de suporte. Isso mesmo. E cada situação de manejo aí é de acordo com esta necessidade de suporte. Isso. E é muito individualizado. Então, fujam de situações que falam, te ensino a manejar, ensinar uma habilidade em tantos dias. Não tem padrão de fazer igual para cada um. Cada paciente que nós recebemos, cada pessoa que nós recebemos, a intervenção, eu não uso a palavra tratamento, porque atualmente o TEA ele não tem cura. Espero que um dia a gente chegue nesse nível. Sim. Mas hoje nós não temos cura ainda para o autismo, é uma condição. Então eu uso a palavra intervenção e ela é muito individualizada. Muito mesmo, assim, não tem um padrão de fazer igual para todo mundo. Tem a ciência que muda o tempo todo, isso é muito bom. A aba de 10 anos não é a mesma. Então, hoje a gente tem protocolos muito atualizados para intervir com essas pessoas, sejam adultos, seja criança. Muito bem. Agora, você atua no treinamento das equipes também. Isso mesmo. Que vai desde esse manejo que você falou, o ensino, a coleta de dados, os protocolos. Como é que funciona esse treinamento? E na verdade, o treinamento é para a sua equipe de trabalho, é isso? Isso. Atualmente, eu estou num projeto novo e fico muito feliz em compartilhar isso, que foi um desejo que nasceu no meu coração e da Tati, que é a minha supervisora, de levarmos conhecimento e treinamento para a comunidade, tanto escolar quanto familiar, que é Repertório Educação. Mas até o momento, sim, eu atuava com treinamentos da minha equipe,
de terapeutas, ensinando ali a lidar com comportamentos interferentes, a entender a análise do comportamento, a como aplicar o ensino de habilidades, porque é muito sistemático. Então, para eu ensinar a pessoa a entender que isso aqui é um suco, eu tenho que começar a associar esse suco, trazer para a rotina dela, dar o suporte exato para ela, entender se ela vai ter pré-requisito para isso. Então, ensinar esse repertório para os meus terapeutas. Há um tempo eu já dava palestras em escola, participava de treinamentos, mas esse ano a gente estruturou um pouco mais de ser algo nosso e levar esse conhecimento às outras pessoas. E aí nasceu a Repertório, que é o treinamento de equipe, principalmente com foco escolar e clínico, né? Então, parental ali também, de pais, mas ensinar novos repertórios para essas pessoas com base naquilo que a gente acredita e nos princípios da análise do comportamento aplicada. Fala, Zequinha. Só para dizer que o Paulo Silva está com a gente e está mandando aí excelente assunto atual e que merece atenção especial das nossas autoridades. Paulo Silva de Apucarana. A Vânia Alves está dizendo que é muito importante esse protocolo e a utilização desses instrumentos avaliativos para inibir os falsos diagnósticos que muitas vezes são baseados apenas em comportamentos. E ela completa dizendo, hoje em dia é muito comum alguns pais acharem que os filhos são TEA porque tem alguma seletividade ou porque não gosta de barulho ou empilha objetos. Importante essa fala para lembrar que os prejuízos vão muito além. Ela disse aqui, chefinho. Maravilha. E realmente é o que eu bato nessa tecla de novo, que é essa questão, né? De um diagnóstico precoce, né, sem uma avaliação complexa como a que você apresentou aí, que tem que haver com o profissional correto, da maneira correta, para que se chegue a um denominador comum, né? Não é simplesmente bati o olho, como a Vânia acabou de dizer agora, porque você está empilhando um monte de coisinha, ou porque você gosta de tudo organizado, né? Tudo no devido lugar aqui, então você é autista. Sim, né? E ainda mais em crianças. Hoje a exposição de tela é absurda. E aí a gente tem crianças que não fazem contato visual, não prestam atenção, não atendem ao nome, não seguem instruções, sempre estão muito perdidas ali no contexto que está inserido. Tem muita dificuldade de socialização. E as pessoas associam muito isso só ao autismo. Mas esquecem que às vezes essa criança está inserida num contexto de tela por 4, 5 horas diretas. E que isso impacta totalmente a atenção dela, a forma como ela lida com o outro. Um exemplo, hoje é muito comum quando a gente frequenta lugares sociais, são as crianças pequenininhas assistindo tablet, celular e comendo. E aí, os pais trazem, mas eu não entendo, porque é teimoso, não segue minha instrução, eu chamo, parece que, às vezes até termos, parece que é surdo, né? Termos que não devem ser utilizados, porque são muito capacitistas, e a gente explica. E hoje, e é até interessante falar desse diagnóstico errôneo, um dos critérios que nós utilizamos em entrevistas com os pais é perguntar quanto tempo de tela, e já é um protocolo do médico, antes de conduzir ali para um diagnóstico, solicitar a redução de tela. Nós já tivemos casos de redução de tela, e assim, de crianças que ficavam 4, 5 horas, reduzir para 30 minutos num dia, e as características sumirem. Porque não era um transtorno do neurodesenvolvimento, era pura exposição à tela. E aí, a gente vem hoje de uma crescente disso muito grande, sabe? Então, isso é muito importante. E até achei muito bacana um comentário que trouxeram aí, acho que foi no YouTube, falando sobre a notoriedade das autoridades públicas. E eu gostaria de, não de forma política, jamais, mas de falar para vocês sobre um trabalho que a gente está desenvolvendo. É lá em Sabáudia. Começamos no ano passado. A clínica que nós atuamos ali, a Singular, em parceria com o CEDIA, nós somos uma clínica credenciada do município. E atualmente, 99% dos nossos pacientes são pacientes da rede do município, de um credenciamento. E as intervenções, elas são padrão ouro. Então, nós temos intervenções de inúmeras áreas, terapia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade. As crianças vão ali, claro que não é a carga horária recomendada, né? A carga horária hoje da aba recomendada ela é muito alta e os pais nem por plano de saúde conseguem pagar, é uma realidade triste aqui no Brasil. Mas pelo menos ali de 2 a 3 vezes na semana, com profissionais capacitados, então
Atualmente, para vocês terem noção, na minha equipe eu tenho 2 terapeutas formadas, pós-graduadas em análise do comportamento, ali direto com as crianças, e os casos sobre a minha coordenação. E assim, é um trabalho totalmente da prefeitura. Para vocês terem noção, até levar as crianças para terapia eles levam. Fora isso, eles também custeam todo o suporte escolar. Esse ano nós iniciamos um cronograma anual de treinamento para todos os professores da rede de Sabáudia, com cronograma ali, os temas que eles escolheram, que são as dificuldades. Nós mapeamos as dificuldades. Nós iniciamos sábado passado com um treino de manejo teórico e prático. Foi muito legal. E assim, hoje está sendo referência. E eu queria deixar isso aqui, porque nem a politicagem, porque nem eu votar lá, eu voto. Eu ainda voto em Mandaguari. Mas é um trabalho que tem sido tão incrível e de uma camada de impacto social que a gente não tem noção. E que se outros municípios se espelhassem, e é claro que tem muita diferença do município pequeno, como Sabáudia, para outros municípios maiores, mas talvez se espelhassem em oferecer assistência médica, porque lá a neurologista também é do município, uma neurologista excelente, que até dá abertura para que eu participe das consultas com as crianças. Então, assim, a gente já teria um avanço muito grande nessa área, porque hoje a gente tem muita falta de assistência para essas crianças em uma intervenção muito tardia. E o que nós temos que entender? Que a intervenção precoce é o que faz a diferença no autismo. Eu sou a pessoa que levanta a bandeira da intervenção precoce. Mesmo que não tenha diagnóstico, se tem sinais e o médico desconfia, leva para a intervenção. Já teve caso da gente conseguir alcançar o que era esperado e essa criança seguir só fazendo manutenção com 1 ano e meio. Que maravilha. Então, tem sido um impacto social muito grande que tem eu tenho um carinho muito grande por isso, porque é a cidade onde meus pais moram, onde eu cresci, e hoje desenvolver esse trabalho com profissionais que me viram crescer, porque os profissionais da educação lá foram meus professores, ver o impacto dessas crianças evoluindo, crianças que não falavam, falando, crianças que não conseguiam ir numa loja, e os pais me relatando, Dil, agora a gente consegue ir ali na van. E ele não quer mais comprar tudo, não quer mais pegar tudo, ele espera na fila, a gente senta, a gente come. É para vocês verem o impacto de coisas que a gente não imagina. Porque o autismo é isso, são pequenas evoluções de coisas que para nós é muito natural. Para a gente é muito natural sentar aqui, olhar um pro outro e falar, pegar essa xícara e nomear que quer um café. Mas para a criança do espectro, para a pessoa do espectro, isso é muito difícil. E pessoas adultas que vivenciaram isso e hoje se entendem é ainda mais. Nós temos casos, eu já vivenciei casos de pais suporte 3 no TEA, que não sabiam que eram autistas e que viveram uma vida de 35 anos não entendendo o que tinham, se em casa tendo crises mesmo comportamentais, porque não entendiam que aquilo era um transtorno, que tinha intervenção. E a intervenção, gente, não é só para criança. Hoje nós temos intervenções psicológicas para adulto, nós temos terapia ocupacional para adulto. Então, assim, a gente consegue atingir uma camada que anos atrás nós não conseguíamos com profissionais especializados. E é esse trabalho que a gente tem proporcionado em Sabáudia, tanto com as crianças quanto com os pais e professores. Mas daí eu te faço uma pergunta. Eu penso que este assunto ainda, né, é um tabu a ser vencido, principalmente na área da administração pública. Sim, né? sim. Porque assim como nós hoje, né, passamos a ter psicólogos, psiquiatras atendendo, né, na grade clínica dos municípios, né, eu creio que é um passo ainda longo, mas quem dera, né, as pessoas pudessem seguir o modelo de Sabáudia nessa situação, né? Porque realmente, eu vejo isso porque eu acompanho educação, lá atrás eu já estive em sala de aula, né? Já vivenciei, uma situação de ambiente de 20 anos atrás, quando eu estava em sala de aula como professor. E hoje eu acompanho os professores que vivem uma tragédia nesse sentido. O contexto escolar hoje está muito mais difícil. Então, quer dizer, para isso, há necessidade de se acordar para esse tema de uma forma diferente. É interessante, porque é um município pequeno, né, e que entendeu
essa necessidade. E aí, é claro, vai do gestor público, vai da visão de quem está à frente, né? Não depende só dos pais, dos alunos, etc. Agora, há também a articulação com a escola, com as equipes pedagógicas, né? Sim. As escolas, você acha, pensando agora, você como uma especialista, você acha que as escolas estão preparadas para receber autistas? Não estão. A inclusão, ela não acontece quando eu só coloco o aluno dentro de sala. Eu tenho que ter profissionais preparados. E isso eu falo tanto do contexto público quanto do contexto privado. Muitas vezes eu tenho um contexto público mais preparado para receber uma criança do espectro do que o contexto privado. Eles não têm. Então, a oferta de professor de apoio não acontece. Profissional especializado. Então, nós temos muitas escolas contratando estagiários da psicologia para dar suporte com essas crianças e deixam lá e falam, olha, eu tenho um estagiário. Mas esse profissional tem informação, ele não sabe nada ainda, ele está aprendendo. Então, assim, o contexto público e privado hoje não está pronto. Ter uma criança só no contexto não é inclusão. Essa criança, ela precisa aprender, ela precisa ter pré-requisitos. Por isso, a briga para manter as APAES. Nós temos hoje crianças que, infelizmente, não conseguem frequentar o ensino regular por uma questão de coisas. Então, são crianças que não têm repertório de aprendiz, não senta, não olha, tem muita dificuldade acadêmica, de aprendizagem. São crianças que não conseguem manter ali a rotina de uma sala de aula. E um ensino especializado da APAE ou das escolas voltado para crianças autistas, que é o caso da AMA, ela é muito importante. E nós vemos a diferença clara, a evolução de crianças que estão inseridas num contexto que elas precisam. Então, nós temos que avaliar isso. E, assim, a integração da equipe é muito importante. A terapia, ela não funciona se nós não tivermos a integração de equipe escolar, equipe médica, equipe multidisciplinar clínica e pais. Não funciona. Trabalho em rede. Trabalho em rede. E isto não vai só para a questão do TEA, mas para todas as outras áreas, né? Sim. E a gente tem sempre batido nessa tecla aqui com vários profissionais diferentes das diversas áreas. Na educação, na saúde, na segurança pública, não há como desenvolver nada se não existe esse trabalho conjunto, porque cada um é responsável numa área. Agora, Exato. o seu trabalho engloba uma assistência aos pais, como você disse, né? Agora, como é que funciona essa orientação parental? Como é que é isso? É muito importante. A terapia, ela é, eu digo, até 40% clínica e 50% família. Porque o tempo que essa criança está comigo é muito curto perto do tempo que ela está em casa. Então, a orientação parental, ela entra nisso, de entender o contexto desses pais, dar a ajuda necessária. São pais que estão fragilizados, que estão cansados, esgotados emocionalmente. Então, eles precisam de suporte, não de julgamento. Eles precisam ser ensinados. Então, isso é muito importante, o ensino para esses pais. Eles são pais, eles não são terapeutas. É muito fácil para eu, enquanto terapeuta, entender que para a criança pedir ali a banana, ela tem que pelo menos apontar. Mas o pai não, o pai tá tão cansado que às vezes a criança tá chorando que quer a banana, ele só entrega porque ele não quer mais ouvir o choro. E nós hoje temos pais que trabalham muito. Então, nós tivemos uma crescente de mães que antes não trabalhavam e precisaram começar a trabalhar. Como eu disse, é um tratamento muito caro. Hoje, as ofertas que acontecem pelo SUS, de fato, a primeira vez que eu vi ser uma oferta muito boa foi em Sabáudia, mas em outras regiões que eu presenciei eram tratamentos totalmente ineficazes. Os pais precisam manter a terapia, o plano de saúde não colabora. Então, nós temos planos com mensalidades absurdas, coparticipações absurdas, negando muitas intervenções, ao mesmo tempo pressionando as clínicas também, reduzindo os valores de sessão para intervenções que são caríssimas, e esses pais precisando trabalhar muito e precisando de muita ajuda. Então, a gente vê o cansaço quando a gente olha para o pai. Então, o pai ele precisa desse suporte para entender o que fazer, como fazer e entender que você está ali como uma rede de apoio. Não existe uma intervenção eficaz se você não tiver apoio da equipe que está acompanhando o seu filho. Interessante esse ponto, né? E aí eu entro no detalhe, por exemplo, do sofrimento do pai e mãe
nesse conflito e muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar e não tendo nenhuma orientação. Quer dizer, a criança tem, mas o pai e a mãe não têm. E aí não desenvolve absolutamente nada, né? Porque vai para o profissional trabalha de uma forma muito especial toda a necessidade, todo o contexto daquela criança, mas ele volta para casa, onde não há preparo nenhum para cuidar dele, né? Sim, e como que esse pai também vai conduzir com os médicos, com a equipe que acompanha, se ele não souber o que está acontecendo? É direito do pai saber o que acontece no contexto terapêutico e no contexto escolar. Então ele precisa estar ali participando. E me diga uma coisa, quais são as principais limitações que você vê, no caso aí, enquanto profissional, nos pais desses autistas, e a que se deve isso, o que pode melhorar nesse sentido? Nós vemos, eu bato na tecla de pais muito cansados. É nítida a diferença de um pai da intervenção precoce de crianças pequenininhas e casos de pais que têm crianças ali que já estão há um tempo em intervenção e suporte 3. Então, assim, é nítido, os pais eles estão cansados, eles estão desacreditados, pais que não sabem o que acontece. Então, assim, essa é uma das principais barreiras. Fazer esse pai acreditar que não existe uma cura, mas a gente está ali para dar o suporte necessário, para falar a verdade quando for necessária, com muito cuidado, para entender as fragilidades e para que eles entenderem também que eles não estão sozinhos, né? Então, assim, uma das principais barreiras que nós vemos hoje é o cansaço. E a gente não pode culpar eles, né? Então, assim, é a gente trabalhar para reduzir isso, ensinar eles. E também a questão financeira. Então, hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos ajuda nenhuma. Então, a gente vê pai o tempo todo brigando pelo direito do filho estar em uma clínica boa, fazendo uma intervenção adequada, judicializando para conseguir manter as intervenções. Pai que às vezes querem fazer e não conseguem porque faltam recursos. Já vivenciei situações de famílias pedindo empréstimos, vendendo os bens que tinham para bancar a terapia. Então, assim, é um contexto muito difícil para essas famílias manterem essas intervenções. Então, se a gente não tiver profissionais que apoiam eles, que lutam com eles e que sejam flexíveis também, eu vou dar um exemplo para você. Por muito tempo, eu fui a pessoa que eu não acreditava que uma intervenção eficaz ela era com menos de 10 horas semanais para crianças TEA. E é uma carga horária muito alta, são 2 horas por dia. Sim, é excessiva aos nossos olhos que desconhecemos. Sim, porque os estudos nos trazem isso. Porém, a de 1 ano e meio para cá, a realidade que eu vivencio são de pais que não conseguem. Eles falam, eu queria, mas eu não consigo. Então, isso quebrou para mim, quebrou essa perspectiva. Então, o que eu entendi? Que os pais não conseguiam e que eu tinha que tentar entregar o meu melhor para essa família, mesmo com a limitação de carga horária. E eu sou muito sincera em falar para eles, olha, a gente tem poucas horas, mas dentro dessas poucas horas que nós temos e que vocês conseguem, nós vamos fazer o possível. E quando eu não consigo também, eu sou muito sincera em falar. E aí a gente mexe aqui, mexe ali, às vezes encaixa um social. Hoje eu tenho crianças sociais que nós fazemos a intervenção ali dentro das nossas possibilidades também no social. Mas a realidade dos pais hoje é essa. São pais cansados e que brigam por direitos mínimos. E isso chega a ser triste, porque realmente, pensando num país que tem a maior carga tributária do mundo hoje, né? Uma das maiores do mundo, ver essa situação e ver a forma como esses pais têm que resolver só isso, não só a questão do TEA, mas qualquer outra questão de saúde, que muitas vezes tem que ser brigado na justiça para receber aquilo que é direito, né? Mas é complicado nesse sentido. Você tem certificação internacional que te habilita a supervisionar serviços baseados em ABA. O padrão de tratamento do TEA é um só em nível global? Como é que funciona? Como é que é isso? Hoje, o padrão ouro de intervenção é a ABA. Eu estou em processo de formação internacional, então uma supervisão demorada, caríssima. Então, eu estou ainda fazendo os módulos, fazendo supervisão para tirar a certificação. Quem sabe logo eu chego lá. Mas, realmente, assim, a gente percebe que é bem caro, né, para tirar essa formação. E o padrão ouro de intervenção é a ABA. Então, assim,
recentemente saiu um estudo, uma nota, eu não me lembro de que país, então não vou falar para não errar, mas que tira a psicanálise como intervenção para crianças autistas. No Brasil, eu trouxe até o artigo aqui, a Sociedade Brasileira de Neurologia, em outubro de 2025, eles soltam ali a recomendação e orientação para diagnóstico e investigação do transtorno espectro autista. E eles trazem a análise do comportamento como padrão ouro também, desmistificando abordagens que não tenham base científica. Por isso que a gente bate na tecla. A análise do comportamento, ela não é um método, ela é uma ciência que teve muitos resultados. E nós temos muitas ideias, e no ano passado foi um caos no Congresso Nacional isso, de profissionais trazendo situações em que a análise do comportamento era coerciva, era punitiva, porque não entendiam que os princípios iniciais da análise do comportamento, quando a gente passa a estudar realmente, mas a aba hoje ela é contemporânea, a gente tem mudanças no procedimento de ensino para crianças, e essas crianças não são um ratinho de laboratório. Então tem muita diferença da análise lá do contexto do laboratório e do contexto clínico com pessoas. Então a gente leva assim em consideração sentimentos, emoções, socioemocional. Não é uma situação que robotiza, não é um treinamento para cachorro, como dizem por aí. Pelo contrário, é uma intervenção que tem evidência, e tanta evidência que no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países considera-se o padrão ouro para a evolução de crianças TEA. E não tem um fim, sendo sincera para você. Então, assim, às vezes nós temos crianças que fazem 10 anos de intervenção e a evolução é muito significativa. Porém, é uma pessoa, está em constante desenvolvimento. E o que nós entendemos? Por que a intervenção precoce é importante? Porque eu tenho uma neuroplasticidade acontecendo até os 6 anos, que a partir dos 6 eu não tenho mais. Porque eu tenho uma criança aberta e receptiva. É muito nítido quando você pega uma criança pequena, de 2 anos, e uma criança de 10 anos. Imagina você quebrar padrões comportamentais de 10 anos. Imagina num adulto. Hoje nós falamos muito pouco sobre o autismo em adulto, a vivência num adulto. E o autismo tá ali, essas crianças crescem. Então, assim, a bandeira da intervenção precoce, ela tem que ser levantada. A análise do comportamento aplicada, ela é o padrão ouro para a intervenção dessas crianças, ela não traz cura. Nosso objetivo é minimizar as características, trazer novas habilidades, novos repertórios, respeitando essa pessoa. E com certeza, com crianças pequenas é mais fácil, mas com crianças e adultos maiores, não é impossível. A gente tem ali a possibilidade de criar novos repertórios. Mas hoje, no mundo todo, o que nos traz é que a análise do comportamento é o padrão de intervenção. Por enquanto, não temos outras intervenções. Nós temos ali situações que auxiliam. Então, suplementação é algo que auxilia. Não existe medicamento para o autismo. Hoje nós estamos em processo de estudo, então tem medicamentos que auxiliam nos comportamentos ali que acontecem, controle de impulsividade, estabilização de humor, controle no sistema nervoso central, de habilidades, comportamentos impulsivos, são medicamentos controlados. Recentemente nós tivemos o boom do ácido folínico, que é o medicamento do autismo? Não, primeiro que nenhum medicamento é. É um ácido, um suplemento que estudos nos trouxeram que pode sim minimizar significativamente características, ajudar na fala, mas em nenhum momento esse estudo trouxe que é o medicamento do autismo ou que vai trazer cura. Então ainda está em estudo, não finalizou os estudos do ácido folínico. Nós já temos crianças no Brasil, inclusive eu tenho um paciente fazendo já intervenção com ácido folínico, mas não é assim um padrão de tratamento ainda. Então, não tem uma cura ainda, nem um medicamento que traz isso. O tratamento é a intervenção multidisciplinar. Fantástico, fantástico. Agora, você disse que essa aplicação não tem um limite, né? Não há tempo para isso. Agora, há possibilidade de não funcionar? Sim. Há a possibilidade de não funcionar por inúmeros aspectos. Quando a gente pensa que é uma intervenção muito abrangente, que envolve a questão familiar, envolve a questão médica, então se eu tenho uma intervenção que ela não está funcionando, eu tenho que entender o porquê. E a maravilha da análise do comportamento é isso. É você poder voltar, é você entender o que acontece por trás, é entender que o comportamento ele não é mecânico e que a habilidade também não. Então, se não está dando certo,
como é uma intervenção muito sistematizada, a gente trabalha com dados. Então, a gente mensura tudo. Né? Então, eu não faço uma reunião sem relatar o que aconteceu. Eu não modifico um comportamento ou ensino uma habilidade sem ter um gráfico para me mostrar isso. E a gente tem tempo também. Então, se eu estou há um tempo trabalhando uma intervenção que não está dando certo, e não é um tempo de anos, é um tempo de 1 mês, 2 meses. Opa, o que está acontecendo? Porque nós temos padrões de ensino de habilidades. E é isso. Então, assim, pode ser que não avance. Nós temos pessoas, famílias que tiveram experiências frustrantes com a análise do comportamento? Temos. Mas, na maioria das vezes, funciona sim. Os dados, e é uma ciência, então tem dados, nos mostram essas evoluções. É uma intervenção que funciona de acordo com o contexto de família e clínico. Então, a gente nunca faz uma intervenção sem entender o que é prioridade para aquele indivíduo e para aquela família. Então, eu não posso, e eu acho que é importante isso, não. A avaliação, a conversa com a família, a idade dessa pessoa me diz que hoje é importante a gente trabalhar isso. E assim, não é uma cura, não é um tratamento, é uma intervenção. Então, a gente vai atingir, minimizar e trabalhar para a autonomia. O autismo, ele é muito amplo, ele traz impactos muito significativos. Temos crianças que receberam alta da aba e continuaram só no suporte psicológico para socioemocional. Temos crianças que estão há 5 anos de intervenção e que ainda apresentam um repertório muito baixo, que não conseguem ali atingir o que é necessário. Mas lembra que eu disse que o autismo ele não vem sozinho? Sim. A gente tem um fator genético também associado ao TEA. E muitas síndromes desconhecidas que interferem na questão da aprendizagem. Então, por isso que é importante esse apoio multidisciplinar, essa investigação genética. Hoje a gente investiga muito o porquê do autismo. Recentemente, essa semana, saiu um estudo da USP, que a USP participou, falando sobre que foram encontrados genes ali parecidos numa população muito abrangente, incluindo ali a América Latina. Ou seja, existe um padrão genético também associado a isso, que traz ali uma interferência em inúmeros aspectos da vida dessas pessoas. Então, não é tão simples para você alcançar o que ela precisa. E assim, crianças, pessoas que iniciaram a intervenção pequenininhas, nós temos avanços com profissionais corretos, gente. Não adianta falar que faz aba, não adianta falar que é um profissional sério se você não tem dados para demonstrar isso, se você não tem informação sólida, sabe? Eu sei que tá no hype, é famoso. E hoje, no dia 2, eu gostaria muito de falar isso. Não é dia de celebrar. As famílias não estão celebrando, elas estão lutando. Elas estão pedindo coisas que são básicas, elas estão pedindo um professor de apoio, elas estão pedindo uma escola inclusiva, elas estão pedindo que o plano libere a terapia. Nós temos famílias que não têm condições de bancar um plano de saúde. Famílias que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo com diagnósticos tardios. Então, hoje não é dia de celebrar, mas é dia da gente repensar a nossa prática. Eu trouxe até aqui uns exemplares da revista do autismo. Essa revista, ela tem publicação gratuita a cada 3 meses, tem um PDF no site da revista do autismo, mas se alguma clínica ou algum lugar tiver interesse, é só entrar no site e pedir para ser um distribuidor, e a cada 3 meses eles entregam alguns exemplares. E eles trazem informações muito importantes, esse mês mesmo. Tem uma fala aqui de uma doutora que fala que o autismo não é uma epidemia, não é uma doença. Os critérios de diagnósticos aumentaram e por isso nós tivemos uma crescente de diagnósticos. Nós temos profissionais de referência como o Paulo Liberalesso falando aqui. Então hoje não é dia de celebrar. Hoje é dia da gente entender o autismo. Hoje é dia de profissionais repensarem a sua prática. O critério que eu uso, ele é muito senso comum na minha vida, mas o dia que eu deitar a cabeça no meu travesseiro e eu não tiver certeza do trabalho que eu estou entregando para aquelas crianças que eu acompanho, do dinheiro que essas famílias estão gastando, eu não quero mais trabalhar na área. Porque eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo. O meu trabalho ele tem impacto na vida dessas pessoas. Eu estou trabalhando com uma vida, com uma família. E esse é o meu propósito. Eu escolhi isso. A criança, ela não escolheu estar com você. Ela não escolheu estar na escola. Não é a criança que tem que se adaptar à escola. Não é a criança que tem que se adaptar ao ponto de ônibus que ela tem que esperar, porque a família não tem carro. Mas o contexto, a cidade tem que estar organizada. A gente tem que oferecer oportunidade. E eu levanto, sim, a bandeira do autismo, eu defendo os pais, eu falo a verdade quando tem que ser dita.
E eu acho que é muito importante isso. É a gente conscientizar, é a gente dar suporte para esses pais que estão cansados, é a gente entender que nem tudo é dinheiro. É uma área hoje caríssima, as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, mas não adianta eu ter 50, 80 casos para atender sozinha e não dar conta de entregar uma intervenção de qualidade. A prática, ela não funciona sozinha. Então, hoje, no dia 2 de abril, eu gostaria de relembrar isso, que existem pessoas lutando por direitos mínimos que você tem na sua vida e que elas não têm. E tem uma pergunta aqui, falando em formação, o que um profissional que pretende atuar na área deve buscar em um curso ABA para saber se tem qualidade? Verificar a grade curricular desse curso, entender que a aba não se mistura com outras abordagens, é uma formação sólida, não se trata também só do autismo, e sim ali para a vida. Então, quem escolhe trabalhar com a aba, aplica isso para sua vida. Eu falo isso por mim, isso é aplicado em diversos aspectos da minha vida. Entender a seriedade da instituição, o currículo dos professores que estão entregando isso. A questão também de valor ela é muito importante, porque a gente sabe que a análise do comportamento não é uma ciência barato e tão acessível assim. Então, às vezes, um cursinho de 10 horas, prometendo ali por R$29 te formar um analista do comportamento, não é verdade. É uma formação continuada. Então, não é um curso que você faz, não é uma pós-graduação que vai te dar o título de analista do comportamento. A gente tem que se colocar no nosso escopo, a gente tem que buscar formações continuadas, atualizar. A aba muda o tempo todo, então se você não acompanha essa mudança, se você não está presente em cursos, atualizações, se você não tem supervisão com um profissional bom, então profissionais bons têm certificação internacional, profissionais bons, eles atuam em clínicas renomadas, profissionais bons entendem o trabalho que estão fazendo, aí sim você vai ser um bom profissional. E entender que a gente não atua sozinho. Então, assim, eu desconfio muito quando o profissional tem ali 30 casos e coordena, atende e vai em escola. Ele não dá conta. Isso não é ser um bom profissional. E eu sei que hoje a gente busca ter uma qualidade de vida melhor. Eu sei que hoje a nossa área é uma área que está muito hypada e a gente quer ter, né, ali um ganho financeiro, todo mundo quer. Mas não é só isso. Se você fizer só pelo dinheiro, não vai dar certo. Nós trabalhamos com uma vida, então é melhor procurar outra profissão. Fala, Zequinha. Eu poderia dizer, resumindo em miúdos, porque o Joer não entende quase nada, então eu vou dizer, Joer, sabe como é que você entende isso? Não adianta estudar essa área se você não for no profissional certo e da maneira certa. Aí, se for no profissional errado, aí tem uma musiquinha que diz assim, sai da minha aba, sai pra lá, aí não serve de jeito nenhum. Você É tem isso razão, mesmo, tem Zequinha. razão, é isso aí. Mas estamos chegando a esse bate-papo, final desse bate-papo de hoje, mas a Giovana vai voltar aqui e a gente vai ter um conteúdo mais amplo para trabalharmos de novo esse conteúdo. É importantíssimo, é essencial e precisamos trazer essa consciência para todos. O que foi, Zequinha? O que tem aí? Hã? Só para dizer que a Sheila tá falando aqui lá de Apucarana que os prefeitos precisavam assistir esse programa. Realmente é verdade, né? Agora, para a gente terminar, Giovana, e é uma pena, mas nós já estamos aqui há quase 1h50, né? Eu quero que você, olhando para aquela tela e usando o microfone para o povo que está na rádio, e são muitos, deixe o seu recado para a comunidade que está em casa. Eu gostaria de agradecer o espaço para estar aqui, dizer que o autismo ele é muito amplo, não é um transtorno fácil, não é só ali uma birra. A gente tem que tirar do nosso vocabulário palavras como todo mundo é um pouco autista, isso é falta de limite, essa pessoa não é autista nada, olha lá como ela dá conta de se comportar, só a pessoa sabe de como é difícil. Então, a gente tem que tirar essas falas. No dia de hoje, eu gostaria de relembrar a importância de entender e estudar para além das redes sociais, de buscar dar suporte e entender como a gente pode fazer isso e me colocar à disposição para quem quiser bater um papo, para quem quiser tirar alguma dúvida.
E aos profissionais, eu gostaria de relembrar o impacto social do nosso trabalho e dizer que, se você não tem certeza do trabalho que você está fazendo e do quanto o seu trabalho impacta a vida das pessoas, não faça. Se o pessoal quiser saber mais sobre o seu trabalho e a sua clínica, a área de atuação que vocês desenvolvem ali com base em Arapongas, como é que elas fazem para te encontrar? Fala aí. Sigam o meu Instagram, giovanamomena.aba. Sigam ali a repertório.educação, que é o trabalho que a gente está fazendo no contexto escolar, de treinamento parental e também para profissionais. Sigam a Clínica Multidisciplinar Singular, para vocês verem o nosso trabalho lá em Sabáudia e conhecerem os profissionais que atuam. E o CEDIA Desenvolvimento Infantil, que eu atuo como coordenadora, e hoje é o Centro Referência em Arapongas para intervenções comportamentais. Giovana, eu te agradeço por estar conosco hoje e poder trazer esse conteúdo tão riquíssimo e tão precioso, e o quanto nós aprendemos hoje, não somente eu, como todos que estão em casa. Eu que agradeço. Posso dar só um recadinho? Pode. Dia 25 de abril, isso é muito importante, vai acontecer um seminário lá em Maringá, que é organizado pelo SEMAD, e é um seminário que vai tratar sobre manejo de comportamento, comunicação alternativa aumentativa no autismo e fatores genéticos, com um médico assim excelente. Então, quem puder ir, tá super acessível, e é uma clínica referência que está trazendo muito conteúdo para nós aqui na região, com profissionais excelentes também. Já estou vendo minha esposa pegando carona nisso. Mas eu quero agradecer a você que esteve conosco. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente. Esse programa fica na base do YouTube, Facebook por 30 dias, mas nós vamos reproduzi-lo e colocá-lo na íntegra de novo nos nossos canais para que as pessoas possam ter acesso e acompanhar na íntegra, tendo em vista o início que dificultou aí o acesso de muita gente. Mas eu quero agradecer a participação da Giovana e nós estamos chegando ao final. O que foi, Zequinha? Ô, chefinho, não vai mandar um olá pro pastor Paulo Rocha? Porque ele tá aqui todo empolgado, escreveu aqui na rede e a gente não leu ele ainda. Então eu vou pedir pro Joer falar. Ô, seu Paulo de Mandaguaré, olha, um abraço pro senhor, viu? O senhor tem que aparecer aqui na Califórnia, vir comer um queijo com nós, viu? Aqui no sítio, aqui, e ver aqui a vida difícil do dia a dia da lida, viu? Estamos esperando. Vem aqui com a gente, viu? É uma alegria ter o senhor assistindo. E realmente, Zequinha, depois você fala, deixa eu falar. E realmente, apesar de ser a nora dele que está aqui, mas ele disse, a minha nora é excelente e muito competente. E eu tenho que assinar embaixo, Paulo, realmente maravilhosa. Eu agradeço a vocês por estarem conosco. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima quinta-feira com mais Conexão Cast. Um grande abraço e até lá.